Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então a gente vai aqui com esse vídeo, né, fazer a correção dos exercícios da atividade avaliativa, tá bom? Lembrando, são 5 questões, 4 alternativas cada uma. Vamos lá, primeira questão. Uma teoria sobre o surgimento do universo fala de uma grande explosão, ao qual chamamos de Big Bang. São informações que os astrônomos descobriram sobre a origem do universo, exceto... Bom, primeiramente, acho que é bom a gente dar uma boa importância para esse exceto aqui. Então, a partir do momento que tem esse exceto na nossa pergunta, nós teremos que marcar aquela alternativa que está errada. Tá? Então, são 4 alternativas, 3 estarão certas e uma estará errada. Exatamente essa errada que a gente tem que marcar. Bom, alternativa A. A explosão gerou uma nuvem de gás e poeira cósmica no espaço. Perfeito, tá? Acho que a gente comentou lá nas primeiras aulas que os primeiros produtos, as primeiras coisas que resultaram do Big Bang foi nuvem de gás e poeira. B. As estrelas são formadas de gás nitrogênio e não podem produzir luz. Bom, não é bem assim, né? Até porque, vamos aqui começar pelo final da afirmativa. A característica principal das estrelas é que elas podem produzir luz, elas produzem luz, ok? Então, só por esse trechinho aqui a gente já pode falar que está errado, mas aqui falar da composição da estrela, na aula de Sol a gente falou bastante, né? E o nosso Sol, por exemplo, ele é formado de gás de hidrogênio, certo? E acho que não sei se vocês lembram, mas conforme o tipo de estrela que nós temos, né, as classificações, gigante azul, anã vermelha, etc., está referente à composição. Então, a gente não pode falar que somente nitrogênio a estrela é formada. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa incorreta. Continuando, então, aqui lendo as alternativas, né, para a gente ver o porquê elas estão certas. C. A explosão ocorreu de um ponto enorme, de enorme concentração de energia. Tá perfeito. Acho que a gente comentou bastante que falou de Big Bang, a gente pensa em energia, né? E D. Os corpos celestes surgiram do esfriamento e expansão de seus materiais. Tá ótimo. Lembra que quando eu comentei de Big Bang, era uma explosão que depois começava a esfriar e contrair um pouquinho, tá bom? E aí depois dessa contração, a expansão novamente. Então, que é a nossa questão 1. Questão 2. Vocês percebam que o estilo aqui dessa questão, né? Nós temos 3 afirmativas e é para a gente marcar quais são as verdadeiras. Isso aqui é um modelo de questão muito utilizado no vestibular, tá? Então, aos poucos, né, eu vou estar apresentando umas questões assim com cara de vestibular, até de alguns vestibulares, mas aos poucos, tá bom? Questão 2. Sobre os planetas que compõem o sistema solar, analise as informações a seguir. 1. Júpiter é o maior planeta. 2. O planeta Terra é o terceiro em relação ao Sol. 3. A Lua surgiu de uma colisão da Terra com outro planeta. Marque a alternativa que indica as informações verdadeiras. Júpiter é o maior planeta? Perfeito. Tá? Lembrando que ele de longe, assim, é o maior planeta e depois vem Saturno. 2. Planeta Terra é o terceiro em relação ao Sol. Vamos lembrar. Sol no meio. Planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Depois vem Vênus e depois a Terra, tá? Então tá perfeito também. 3. A Lua surgiu de uma colisão da Terra com o planeta? Sim, não sei se vocês lembram, mas eu comentei sim que isso foi bem no comecinho do Sistema Solar, né? A Terra já estava com a sua órbita e nisso tinha um outro planeta e nisso as duas se chocaram, os fragmentos aí continuaram pertinho da Terra e acabaram formando a Lua. Então, se nós temos a afirmativa 1, 2 e 3 corretas, letra D. Fechou? Exercício 3. Comparando telescópios terrestres e espaciais, quais são os principais obstáculos daqueles que ficam na Terra? Bom, essa questão aqui foi eu quem criei, e ela é muito parecida com uma questão que nós trabalhamos em sala de aula, tá bom?
para a gente ter uma ideia, nós temos telescópios que ficam na Terra, acho que tem um muito famoso lá no Chile, e outro telescópio que é espacial, que é o nosso Hubble, que ele já tem uns 30 anos e está vagando aí pelo sistema solar. Na realidade, está saindo do sistema solar. Então, o que a gente tem que pensar? Qual que é a vantagem do Hubble? Apesar de ser antigo, mas ele ainda apresenta umas vantagens, tá? O que é importante a gente pensar é que, assim, o funcionamento do telescópio, ele se baseia na recepção da luz que vem das estrelas. Então, olhando essas alternativas aqui, a gente tem que pensar quais itens aqui apresentados atrapalham a luz chegar nesse telescópio. Vamos lá, então, a gente está falando de gravidade. A gravidade, ela basicamente, se falando em linhas bem gerais, né? Ela basicamente mantém as coisas na Terra. Então, acho que a gente não vê como a gravidade ela pode atrapalhar a luz chegar no telescópio. Então, gravidade é errada. Poluição dos gases. Bom, perfeito. Tá? Imagina quando você está no meio de uma fumaça, por exemplo, num churrasco. Você não consegue ver muito bem através da fumaça, né? Então, poluição dos gases está bonitinho. Na letra B, a gente está falando do movimento da Terra. Tudo bem que, né, a Terra de repente girando assim possa atrapalhar, mas os cientistas que acabam manuseando o telescópio, eles já têm uma ideia de como é o movimento da Terra. Então, eles já estão considerando o movimento da Terra, certo? Então, dessa forma, o movimento da Terra acaba não sendo um obstáculo, ok? Porque na hora de posicionar o telescópio e tudo mais, já é considerado toda a movimentação da Terra, ok? E então, dessa forma, a gente fica com a letra D. Poluição dos gases, eu já comentei com vocês. Poluição luminosa, o que acontece? Aqui na cidade, né, nós temos muita iluminação, tanto das casas, dos carros e da rua também. E pensa comigo, o telescópio, ele precisa pegar a luz, receber luz. Né? Ele quer receber a luz, só que das estrelas. Só que se tem ao redor dele muita fonte de luz, muita luz de residência, de carro, das ruas, concorda que ele vai acabar pegando essa luz e não pegando a das estrelas? Então, por isso que poluição luminosa é outra coisa que atrapalha. Questão 4. Qual é a maior diferença entre estrela e os planetas? Pense no sistema solar para te ajudar. Estrela, Sol e planetas Terra e Marte. Então, essa questão aqui também foi eu quem criei. E aí aqui eu coloquei como exemplo, né, o Sol, a gente fazer até um comparativo entre Sol, Terra e Marte, que são os outros planetas, tá? Então a gente quer saber da diferença. Letra A, formato. De uma maneira geral, as estrelas e os planetas têm um formato esférico, ok? Então, isso aqui eles têm igual, então, na nossa resposta. B, presença de vida. Vamos pensar. No Sol tem vida? Não. Mas em todos os planetas tem vida? Também não. Vida, pelo menos que a gente conhece até hoje, é exclusivo da Terra, tá? Então a gente não pode considerar que presença de vida é uma diferença entre estrelas e planetas, tá? C. Emissão de luz. O Sol emite luz? Perfeito. Terra, Marte, Júpiter, Saturno emitem luz? Não. Então essa aqui é a nossa resposta. As estrelas, no nosso caso o Sol, vai emitir luz porque exatamente lá está muito quente e está tendo aquela toda coisa que a gente já comentou, né? De fusão dos hidrogênios. Aqui na Terra a gente não acontece isso nem ferrando, tá? Então, a emissão de luz, na realidade, é uma das grandes características das estrelas. Então, essa é a nossa resposta. E só para, né, continuar abordando aqui, letra D. Outros corpos celestes rodeando. O Sol tem corpos celestes rodeando ele? Tem, os planetas. Só que aqui tá, a Terra também não tem um corpo rodeando ela? A Lua. Bem como Júpiter também tem, acho que umas 64 luas rodeando Júpiter. Então isso aqui acaba não sendo uma diferença. Beleza? E por fim, nossa última questão. Questão 5. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. É o quinto maior e mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar.
sendo maior e o mais massivo dos 4 planetas rochosos. Além disso, é também o corpo celeste mais denso do sistema solar. Dentre os planetas citados, o que está mais perto da Terra é. Então, esse é um enunciado um tantinho confuso, tudo mais, mas o que eu quero que vocês foquem? A partir desse dentre aqui, né, é que a nossa pergunta mais direta, tá? Esse aqui eu peguei do plural mesmo, essa questão. O que acontece é que questão de vestibular tem muito essa cara também, sabe? É bem confusa, no você não entende quase nada, mas a pergunta acaba sendo mais direta, mais objetiva, tá bom? Então vamos lá. Marte, letra A, Marte formado por rocha sólida. B, Netuno conhecido como planeta azul. C, Netuno conhecido como planeta azul. C, Mercúrio, o menor planeta do sistema solar. D, Saturno, que apresenta um brilhante sistema de anéis. Para a gente responder bem isso, eu trouxe aqui uma representaçãozinha, um desenho do nosso sistema solar. E aí vale lembrar que a Terra é essa daqui, né? O terceiro planeta. Vamos então situar, procurar os planetas que estão apresentados aqui nas nossas alternativas. Marte é o 4º planeta, então tá do ladinho da Terra. Netuno é o último, é o 8º. E Mercúrio é o 1º. Então, só de você lembrar dessa ordem, a gente... perdão, falta Saturno. Saturno tá aqui. Só de você olhar essa ordem aqui, acho que já dá para ver quem que é mais próximo, né? Mesmo de você observar só pela ordem mesmo. Que, né, no nosso caso é Marte. Tá bom? E, então, nossa letra é a afirmativa A. Só uma dica, né? Na verdade, mais curiosidade. Vênus, se a gente fosse comparar Vênus ou Marte, Marte ainda está mais próximo, tá bom? Isso é questão por causa da órbita dos 2 planetas. Bom, meus queridos, é isso. Com essa correção, então, nós encerramos o nosso assunto de sistema solar, Big Bang e afins. E espero que vocês tenham entendido e gostado dessa matéria. Beleza? Até mais.